Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Diniz. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Lentes Abertas, um espaço dedicado ao repórter cinematográfico brasileiro, aquele que passa uma vida inteira mostrando o mundo aos outros e que agora vem no nosso podcast para contar das suas experiências profissionais e, quem sabe, falar um pouco dos bastidores da notícia. E o nosso primeiro convidado é Orlando Moreira, um dos primeiros repórteres cinematográficos da TV Globo no Rio de Janeiro. E agora vai nos contar um pouco de como tudo começou e como foi a sua carreira no jornalismo televisivo do Brasil. Orlando se aposentou há algum tempo atrás, quando tinha 60 anos de profissão. Mas quem vai falar da história dele é ele mesmo, Orlando Moreira. Como vai, meu querido? Tudo bem, amigo. Um prazer estar participando aí com os colegas que vão ter poder chance de conhecer um pouquinho da história, não só da cinematografia do início, mas das dificuldades que existiam antigamente. Muito bem. Falando sobre isso, me diz uma coisa: como foi que começou a sua história na Rede Globo de televisão? Até porque, até hoje, mesmo depois da aposentadoria, recebe homenagens e ainda é chamado de Mestre Orlando Moreira. Como foi que tudo começou? Bem, tudo começou. Eu sempre gostei de cinema, fotografia. Eu era fotógrafo amador, quer dizer, da minha casa, né, da família, eu fazia. Meu pai tinha uma câmera antiga, que era um caixotinho assim, que hoje em dia só vai encontrar isso aí, tem que fazer uma pesquisa boa na internet, nem na internet vai ser difícil. É uma caixinha, um quadradinho aí, eu que fazia as fotos da minha família. Tem uma foto linda que eu vou te mandar para você publicar aí, a foto da minha irmã, que eu fiz com essa câmerazinha, com fundo desfocado, com tudo. E eu sempre gostei de fotografia e cinema, mas naquela época, em 1964 para 65, onde é que você ia aprender? A única maneira de você aprender cinema, onde é que era? Você não tinha internet, você não tinha pouquíssimos livros sobre isso, você tinha que ter alguém que estivesse trabalhando no ramo, ou você se entrasse numa empresa puxando o cabo, fazendo, e aí alguém te começasse a te ensinar. Mas conclusão, eu aí que entra uma história que eu acredito muito em proteção divina e anjo da guarda. E eu acho que eu fui muito, durante a minha carreira inteira, fui protegido muito pelo meu defensor, pelo meu anjo da guarda. Um dia eu nasci em Madureira, mas morava em Mesquita, que é um bairro é um subbairro de Nova Iguaçu. E tem um amigo meu, Jorge Ventura, que é amigo de colega de escola, nós dois estudamos no Colégio Leopoldo, em Nova Iguaçu. Ele, um dia eu fui trabalhar cedo e naquele trem da Central, vocês não imaginam o que é um trem da Central em 1965, entendeu? Aquele negócio cheio, a completa 12 vagões, completamente lotado. Não é que eu vou trabalhar, eu entro num desses vagões e entro na mesma porta que estava o Jorge Ventura. Porque eu podia ter entrado muito bem no mesmo vagão, em outra porta, em outro vagão, eu não nem ia ter visto. Aí o Jorge Ventura falou assim: Ô Moreira, que bom que eu te vi, porque eu vou fazer esse curso. Naquele tempo não tinha celular, não tinha comunicação, era muito restrita. Eu vou fazer esse curso de cinema, eu tinha certeza que você ia gostar de fazer. Porra, eu falei, porra, ótimo, que coisa tal. Aí eu anotei, o curso era caríssimo, entendeu? Aí eu fiz o curso foi um curso de 3 semanas, nós fizemos, quando terminou o curso, somente 3 pessoas vingaram daquele curso, foi o Jorge Ventura, um deles,
o, o Carlos Alberto Tourinho e eu, entendeu? Agora, você veja bem, se eu não tivesse sido protegido, encaminhado para aquela porta do trem naquele dia, entendeu? Isso aí eu não tinha, jamais tinha feito esse curso, eu não ia saber que existia, eu jamais teria sido cinegrafista. Então, as coisas às vezes acontecem. Agora, uma coisa que eu queria lembrar para vocês todos aí, você é o seguinte, você como é que você recebe essas informações para entrar nessa porta ou ir por ali? Tem muito a ver com coisa de intuição, certo? Agora, para você poder perceber sua intuição, o que que você precisa? Você precisa estar num estado zen, num estado de tranquilidade. Então, eu fazia yoga, sempre fiz yoga desde bem jovem, e eu costumava fazer meditação. E a meditação, você chega e consegue botar você num plano mais você consegue observar e perceber coisas que, às vezes, as pessoas não estão percebendo em volta. Então, isso aí eu fui é assim começou. Nessa época, o Jorge Ventura, o Carlos Tourinho conseguiu entrar na empresa, ele já trabalhava em cinema antes, em outras coisas, eu não, era fresco. O meu único contato com cinema foi aquele curso que eu fiz. Quem deu o curso, na verdade, falou o nome foi o Pedro Torres. Pedro Torres era um correspondente da NBC, era brasileiro, mas correspondente da NBC no Rio de Janeiro. Então, o Carlos Tourinho já tinha trabalhado em cinema, então ele conseguiu entrar na Globo rápido. O Jorge Ventura tinha um conhecido que era chefe de cinegrafista lá e encaixou ele lá. Aí eu fiquei de fora, eu era o terceiro cara, eu queria falar, pô, eu enchi o saco do Ventura, Ventura, porra, você que eu me enche o saco lá do seu chefe, seu amigo, fala, vê se você consegue uma vaga para mim. Aí o Ventura, pô, até que um dia o Ventura aparece na minha casa, em Mesquita, veja bem, Ventura, esse Ventura foi, primeiro ajuda minha foi o meu anjo da guarda me botar naquela porta de trem para encontrar com o Jorge Ventura. A Aham. segunda vez, o meu anjo da guarda enviou o Jorge Ventura na minha casa. Olha, o chefe autorizou, ele foi 11h30 da noite, apareceu na minha casa, que era em Mesquita, para me avisar que eu teria que estar na Globo às 7 da manhã no dia seguinte. E dali o Jorge ia, quer dizer, ele foi o enviado do meu anjo da guarda, não tem outra explicação para isso. Entendeu? Lógico que ele era muito amigo, até hoje é meu amigo, mas se não fosse isso, eu não teria entrado. Eu tinha certeza, como eu falei, eu confiava muito em mim, eu sabia que a Globo contratou os melhores profissionais de todas as áreas, inclusive isso aconteceu na cinegrafia. E eu falei assim, bem, eu sei que os caras são bons, mas eu tenho que fazer o que eu fizer aqui, se eu fizer uma imagem de um buraco, tem que ser melhor que o melhor deles todos. Assim eu entrei como assistente, mas o chefe de cinegrafista sabia que eu tinha feito, mesmo porque era amigo do Ventura, sabia que eu tinha feito o mesmo curso do Ventura, sabia que eu era cinegrafista, um cinegrafista jovem, meio imaturo, mas ele falou assim, ó, tinha umas matérias que os caras cobrões não queriam fazer, não, então mandava. Então, cada vez que eu ia, eu fazia o melhor possível. Para o estudante de jornalismo hoje e para muitos, né, da nossa área que estão vivendo um momento de muita, as câmeras com muita coisa eletrônica, com foco automático, só para você explicar para a gente, porque o termo cinegrafista ele vem exatamente do tempo que você começou na televisão, porque Era vocês filme, trabalhavam. você tinha que fazer. Tanto é que em inglês, nos Estados Unidos, eles não chamavam de cinegrafista, eles chamavam de photographer, o cara que faz a fotografia, você tinha que fazer a fotografia. E eu me destaquei muito pela qualidade da minha fotografia, além da composição. Na fotografia tem duas coisas. Você tem que ter a qualidade fotográfica decente, porque você não podia manipular o negativo. O filme era negativo, não havia tempo físico. Se você houvesse uma exposição incorreta, aquilo ia para o ar e todo mundo via que você fez, não fez. Agora, se quando ia uma exposição correta, mas não é só a exposição, é a exposição e a composição. Olha, durante meus anos, hoje em dia é uma brincadeira, essa criançada aí toda, pô, tem tudo na internet, é tudo o iPhone, você pega um iPhone e faz uma puta imagem com um iPhone, se souber fazer, porque tem gente que pega o iPhone e não sabe. Certo? Então, não é só você chegar e falar: "Ah, vamos filmar", não, você tem que saber a composição, movimento de câmera, como é que você vai fazer. Hoje em dia é muito fácil, mas antigamente não, era negativo, você não podia. E além disso, amigo,
era muito limitado, você saía com um limite, o filme era importado, a revelação, a droga para revelação era importada, então você saía com um limite de filme muito pequeno, você não podia fazer erro. O repórter, quando tinha os repórteres de áudio que tinham que fazer passagem, eles tinham que praticar, eles não tinham chance de errar a passagem, como erra hoje, faz de novo, não existia isso aí. Tanto é que até hoje eu sou dos caras que menos filma quando vai fazer uma matéria, eu pergunto muito para o repórter, falo: "Escuta, o que que você também, que você, qual é a sua ideia? Qual é o seu ponto aí?". Para mim filmar uma, e quanto mais eu filmar, se eu filmar muito para matéria de 1 minuto, o que que acontece? Essa quantidade de cenas vão bater no editor, ele vai estar sob pressão, porque o jornal vai daqui a pouco ao ar, ele vai pegar a primeira imagem que ele vê, ele não vai ter tempo de escolher. Se eu faço selecio sele sele eu autoselesto, faço a autoseleção das imagens que eu vou fazer, porque quando vai para o editor, ele já ele não tem muito o que fazer, ele só vai escolher, só vai ter cenas boas. Isso é Então uma diferença você sempre muito trabalhou grande. naquele modo você sempre trabalhou naquele modo pré-editado, então para não dar muito trabalho e também para aproveitar Não é tudo que eu possível. trabalhei, não é que eu trabalhei, é uma condição inevitável, porque você não tinha muito filme, você não tinha como hoje, que você vai gravando, põe o cartão ali, você grava 2 horas ali, vai errando, vai fazendo de novo, não existia isso, entendeu? Você tinha que sair com matéria, por exemplo, se a matéria fosse muda, você quer com 100 pés, que é 2 minutos e meio para fazer a matéria. Se a matéria fosse sonora, você tinha com assim, 200 pés de filme para fazer imagem, cena, entrevista e passagem do repórter. Então, você não é que você fazia pré-editado, isso foi uma concepção minha. Em vez de eu fazer qualquer imagem aleatória, eu começava a escolher as cenas para, quando bater no editor, isso é outra coisa, editor. Editor é o seguinte, todo cinegrafista, eu comecei a aprender a editar muito cedo. Eu me interessei, só auto-interessei por aprender a editar. Eu acho que todo cinegrafista tem que e deve saber editar. Não para ser editor, para editar, mas se ele tiver noção de edição, ele vai saber a necessidade que existe quando você vai fazer uma cena. Porque só quem sabe isso é o cara que está sentado na mesa de edição, com pressão lá do jornal entrando em cima da hora. Isso aí fez um diferencial. Por que que com eu entrei como assistente, a primeira viagem que houve, eu entrei em 65, a primeira viagem que houve internacional foi em 1969, eu fui fazer. Eu entrei na Globo sem conhecer ninguém. Por quê? Pelo mérito do meu trabalho, possivelmente. Porque eu Sim, não, não, que nunca viagem. puxei. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e não faço. Nunca puxei o saco de ninguém, nunca pedi para viajar ou fazer matéria de nada nenhuma, nem neguei fazer nenhuma matéria. Então, sempre eu fiz o que fazia para fazer um buraco, fazer a catagem de lixo lá, vamos fazer isso aí, fazemos fazer da melhor maneira possível. Isso que é importante, porque você tem que pensar o seguinte: você está ali representando milhões de pessoas que não têm chance, não têm oportunidade. Você, às vezes, você vê tanta coisa que você chega perto e aí como é que você vai. Você tem que mostrar o melhor para quem não tem esse privilégio de estar perto de certos acontecimentos, sejam bons ou ruins. Tem coisas que são tristes, que são dolorosas, mas você tem que mostrar aquilo da melhor maneira possível. Aqui no Bem, programa a gente fala que o repórter cinematográfico é aquele que trabalha para mostrar a realidade a milhões, não é? E ele fica sem a oportunidade de dizer o ponto de vista dele, né? Então, por isso que a gente criou não, lentes abertas para que a gente pudesse conversar. não, mas ele tem o ponto de vista dele, ele está na presença, ele vê como é que ele vai focar aquele assunto para distribuir. Que ele aí vai forçar o repórter vai chegar, quando o repórter vê aquela imagem, ele é forçado a ter que narrar e explicar o que está acontecendo ali atrás daquilo. Então não é que ele não tem, ele tem oportunidade, sempre ele tem. Eu acredito que, do meu ponto de vista, ele tem sempre oportunidade. Agora ele tem que chegar, amigo. Tem que chegar e ver. Quando as pessoas vêm, e isso aí está desde fazer uma simples passagem, certo? Para qualquer tipo de cena. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Outro dia mesmo, um tempo fui no Rio de Janeiro, fui na PUC, me chamaram lá para fazer palestra lá para os alunos de cinema lá. Eu chamei as pessoas, então, fazer um teste aqui. Eu falei o seguinte: fazer uma cena. Se você
dê um passo, 50 centímetros, ou talvez é menos, aqui você vai num mundo completamente diferente da imagem. Então você tem que ter aquela ou você tem ou não tem. Então não é você filmar com qualidade, filmar quando está tudo bonitinho, não. Você tem que filmar e a composição tem que estar perfeita, entendeu? Isso aí não existe esse negócio, tá mais ou menos, não, ficou bom. Não, tem que ficar perfeito. O ponto de vista, nós temos a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade o tempo todo que eu trabalhei de mostrar o melhor que o cara que está sentado na poltrona não teve chance de ir lá. Por exemplo, eu fui no Polo Norte, eu tenho que tentar mostrar aquilo ali da melhor maneira. Senão, como é que ele vai? Quando é que ele vai no Polo Norte? Não vai ter, entendeu? Eu vou cobrir o Oscar, eu tenho que cobrir da melhor maneira possível, porque senão é a nossa função. Antigamente era muito difícil, a informação era muito difícil você conseguir. Você não tinha internet, você não tinha livros no Brasil. E mesmo em inglês, eu tive sorte que eu frequentei muito, no início da minha carreira, uma base da arte cinematográfica da minha carreira, foram dois lugares. Eu ia muito o consulado americano, que fica ali na Avenida Presidente Wilson, no Rio de Janeiro, eles tinham, devem ter até hoje, só que antigamente era aberta, você não tinha metaleiro, não tinha nada, você passava ali. Era 5 horas da tarde, 5 e pouco, você ia ali assistir uns documentários, e você aprendia muita coisa aí, que eram documentários excelentes, mostrava muita coisa. E ali tinha uma pequena biblioteca de cinema, pouca coisa, mas que onde eu conseguia aprender algumas coisas ali. Outro lugar que eu frequentava constantemente era o Museu de Arte Moderna. Já ali era o seguinte, eles apresentaram documentários, mas documentários, maioria deles da Europa do leste, entendeu? Europa do oeste, entendeu? Onde tem a Polônia, então onde tem uma visão diferente. Então você podia ver iluminação, uma série de coisas que você ia percebendo, porque naquele tempo não tinha, como você encontra aula, vai no YouTube aí, o cara te ensina como é que faz tudo. Depois de ter feito essa explanação maravilhosa do começo da sua carreira e do que é, né, e do que foi o começo da televisão brasileira com o cinema, eu queria te perguntar, como como todo repórter cinematográfico ou cinegrafista que seja, não é? Nós somos muito ciumentos com o nosso equipamento. E me parece que você não foi diferente de nenhum deles, até porque a nossa responsabilidade com o equipamento é muito grande. Você lembra da quem foi o primeiro cara que te deu a chance de pegar na câmera dele pela primeira vez? Foi o Jorge? Foi o Pedro? Ah, não, o Pedro Torres foi Foi seu o meu professor, foi o cara que professor deu o curso. que deu o curso. Não, o Jorge Ventura passou a ser meu colega, era meu colega. Eu entrei para a Globo, ele era meu colega, cinegrafista igual a mim. Eu não era, na verdade, eu não me deu a câmera no início porque eu era assistente cinegrafista e quando tinha chance, o chefe de reportagem, o Stamato, que era o chefe cinegrafista, ele falava: Orlando, vai fazer essa matéria, Moreira vai fazer essa matéria, ele chamava Moreira, entendeu? Agora, quem me ajuda, quem me dava, quem me deixou pegar na câmera, por assim dizer, primeiro, quem me deixou pegar na câmera, quando eu ainda era assistente, foi o Leon Varsano, que era um puta cinegrafista, um mestre cinegrafista. Eram alguns, tem vários cinegrafistas bons na Globo, mas tinham dois lá que são realmente muito. Leon Varsano e Gabi Gondorf. São dois caras eram um gênio. Mas tinham outros também, vários, só tinha um top na Globo. Mas o Leon Varsano chegava ao ponto, ele fazia futebol. Eu fazia futebol, cobria futebol. Ele chegava, falava assim: Moreira, pega a câmera agora e filma. Agora não vai me perder um gol, hein? E eu filmava e pegava o gol, entendeu? Ele não filmava, deixava filmar tudo, mas deixava. Ele me dava dicas, eu ficava colado no editor para aprender a editar. Porque eu acho que é fundamental que o cinegrafista saiba editar. Não é para tomar o lugar do editor, não, é para poder ele estar sabendo a noção. E como eu falei antes, se você souber editar, você vai saber filmar melhor, porque você vai saber o que é preciso. Quando você senta lá, você falta a cena de corte, falta um negócio. E agora, como é que vai fazer, certo? Não tem. Então, isso só vai ajudar você a filmar melhor. Você Certo? otimiza o seu trabalho, você otimiza, você aprimora a sua visão do que você vai ter na matéria quando você editou. Eu também edito
e isso é muito importante. Eu passei a ter uma outra visão, não é, em alguns shows, quando ainda trabalhava no Brasil, eh, eu conseguia levar pelo menos 20 ângulos diferentes, tá, num show, e algumas vezes o editor-chefe do jornal perguntava: "Poxa, mas por que que mandou 3 equipes para o show?", não é? E na verdade não eram Uhum. 3 equipes, era apenas o material, feito da forma correta, não é? Até Tem que porque mostrar uma para poder facilitar a edição, fazer então o trabalho. O trabalho final, o que que é importante? O importante é o trabalho final no ar. depois de ter passado por tudo isso, depois de ter se tornado, cinegrafista titular da vaga, você lembra o primeiro trabalho que você fez que foi para o ar na Rede Globo? Não do inicinho, mas a matéria é o seguinte, a favela da Catacumba pegou fogo na quinta, não sei se foi na quinta ou na se se não me engano foi na quinta-feira. A favela Catapumba ficava ali perto do Flamengo, no Rio de Janeiro, na Lagoa. Então, a favela enorme ali pegou fogo. Então eles cobriram na sexta, na sábado, no domingo. Quando chega na segunda-feira, o chefe de reportagem fala assim: "Orlando, vai lá na favela Catacumba mostrar alguma coisa". Eu falei: "Por que que eu vou?", eu comigo, né, pensei comigo: "O que que eu vou mostrar na favela Catacumba?", porque já mostraram incêndio, já mostraram resgate, já mostrando 3 dias, entendeu? O que que eu na segunda-feira, o que que vai ter? Eu cheguei lá, fiz umas cenas, poucas cenas, aí eu vi, encontrei um violão largado lá que tinha uma corda, né, aí achei um menininho andando por lá, uma fumaça. Eu naquela época, porque eu já tinha, embora fosse jovem, mas eu aprendi que você podia em cinema, você teria condição de fazer superimposição de imagem, porque eu li isso em um dos livros da que eu li no consulado americano quando eu fui assistir os filmes lá. Então você podia saber, agora requer um controle mental altíssimo, porque o que eu faria? Primeiro é o seguinte, eu tinha que marcar o filme no início, né, fazia uma cena X, imaginava a cena, vamos dizer, um plano aberto. Fazia um plano aberto aqui, aí chegava, eu contava um, mentalmente 2, 3, 4, 5, 6, aí eu fechava, usando um filtro também, isso também usando um filtro para poder ficar mais poder. Aí fechava o diafragma até 22, certo? Aí deixava rodar mais ali, passava mais um pouquinho, 5, mental. Aí você chegava, voltava a fazer outra cena, e aí você tinha que voltar. Eu abria o filme, voltava ele na câmera, voltava na primeira marca, e aí mentalmente eu tinha que chegar a saber cada passo daquele, onde é que eu fiz, entendeu? O primeiro, ninguém acreditava que isso era possível fazer, mas foi feito várias vezes. E eu chegava e peguei o menininho falou: "Você toca esse violão aqui?". Eu falei: "Ah, não sei tocar, não precisa saber, você vai sentar aqui, vai chegar e ficar só dedilhando, pim, pim, só isso que você quero que você faça". E a câmera com som. Então eu cheguei naquelas cenas que eu fechei, quando eu chegava, fechava o menino, eu botava o menino fechadinho em close fazendo aquilo ali, então ele ficava supressão, a imagem ia e voltava. Ninguém acreditava que era possível fazer isso, foi um negócio que, pô, chocou todo mundo, foi uma matéria. Agora, você tem que saber que é possível, e foi possível. Eu fiz isso nessa foi a primeira matéria que eu fiz com esse efeito. Uma vez me mandaram para Bahia fazer o Caetano Veloso. Veja bem, Caetano Veloso na Bahia, vou lá filmar o Caetano Veloso. Eu falei assim, um show lá, porra. Eu falei assim, eu vou fazer essa superimposição no Caetano. Agora, vê a minha coragem, a minha responsabilidade. Eu não podia voltar para o Rio de Janeiro e falar, desculpe, eu tentei fazer lá, mas não deu. Não existia essa hipótese. Você tem que saber fazer e confiar em você, que ele falei, tem que confiar em você, saber que você consegue. Então não se mete com fogo. Filmei o Caetano Veloso com superimposição, fiz o Tambatrio, fiz várias outras coisas com isso aí, e ninguém acreditava. Os caras falavam assim: não, isso aí não é possível fazer, porque ninguém imaginava que era possível, mas foi porque eu fiz. Infelizmente, essas imagens foram imagens que desapareceram no incêndio da Globo. A Globo teve 2 grandes incêndios e um deles queimou grande parte das matérias que eu fiz, especialmente do início da minha matéria, da minha profissão. Mas, conclusão,
Menos de 2 anos, eu passei a cinegrafista e passei, e é respeitado menos de 2 anos. Quando olha, eu entrei em 65. Em 1970, o Irmãos Coragem fez uma abertura, aquela abertura do Irmãos Coragem, quem filmou fui eu, com a direção do Daniel Filho. Eles pediram ao jornalismo para arranjar um cinegrafista fazer, eles mandaram a mim fazer. Aquela, quem assiste aí, está no YouTube, onde tiver, é Irmãos Coragem, aquela imagem do Tarcísio Meira ali no cavalo, foi, gravamos ali na Barra da Tijuca, né, num cantinho ali na Barra da Tijuca. Então, eu consegui fazer meu nome aos poucos. Agora, e tem coisas que eu fui, como eu falei, fui encaminhado a ser a fazer. Como eu falei, eu acho que eu fui sempre, eu tive a proteção dos meu anjo da guarda, que me ajudou muitas vezes, especialmente em coisas difíceis e perigosas. Uma das suas matérias mais icônicas, ah, foi a cobertura do Papa. Foi a primeira viagem Não, internacional que você fez, ou se foi a primeira grande 69 foi reportagem? o Papa um João desse, um Papa que foi à Colômbia, na verdade. E na Colômbia é o seguinte, veja bem, essa viagem da Colômbia. Naquela época, até hoje já é melhor, mas naquela época, imagina em 69, na Globo não tinha quem marcasse, não tinha quem marcasse, pegasse a credencial correta. A única credencial, eu fui lá com o Eli Moreira, que era o repórter da época. A única credencial foi 69, veja bem, um Papa que foi, eu não lembro exatamente o nome do Papa, mas o Papa que foi visitar a Colômbia em 69. E a credencial que a gente tinha, a única credencial que eu tinha, eu e Eli Moreira tinham, era para fazer o Papa chegando no aeroporto e aquela cena clássica de beijando no chão, né? Tinha gente enfileirado falando viva o Papa, com bandeirinha, tudo recebendo. Eu falei, deixa eu fazer o Papa saindo aí um pouquinho, até isso aí. Só que quando chegou, eu estava fazendo essas cenas, aí veio o carro, o ônibus oficial da imprensa internacional, e de alguma forma o cara achou que eu fosse eu jogava, eu tinha uma rede de vôlei em Ipanema, então meu cabelo era meio lourado, eu parecia meio brancão assim, o cara achou que eu fosse, ele abriu a porta para mim entrar, quando abriu eu fiquei, entrei ali, fiquei olhando para a porta e escondendo minha credencial para ninguém ver que era. Conclusão, aquele caminhão, aquele ônibus da imprensa oficial do Papa foi bater, chegou antes na Catedral de Bogotá, e chegou antes, e eu saí na frente. E vem cá, se eu sair na frente, coisa, não tem ninguém que passava na minha frente ali. Eu tinha o Papa aqui e o Papa aqui na minha frente o tempo todo, entendeu? Ninguém jamais pensava, porque eu não chegava, entendeu? Então, essas coisas, isso aí fui iluminada, essa parte dessa iluminação. Como é que o cara abriu a porta para mim? Eu estava, entendeu? Agora, por que eu fui lá fora fazer mais uma cena? Minha função era só fazer aquele lá. Mas não, eu tenho que sempre procurar fazer alguma coisa a mais, mostrar alguma coisa a mais que existe. Senão Mais a Globo não mais ia uma querer vez a ver. sua mais uma vez a sua proteção divina funcionou aí, te colocando no lugar Funcionou. certo. O cara abrir a porta, entendeu? Então chegou, eu entrei, uma vez que eu estou, eu faço minha profissão, eu faço aí, eu faço o que eu sei fazer. Ele me deu a chance, você tem que fazer. Agora, sorte não, você tem que observar, eu não sei, se eu não fosse lá fora fazer as cenas, que normalmente as pessoas, muitos colegas meus que eu vejo falam: "Não, isso aí não, já fiz, está bom aqui". Não é, não existe isso, entendeu? E não pode ter preguiça de nada, não pode ter medo de nada. Medo é outra coisa que eu falo para todo mundo, não pode ter medo, eu jamais tive medo de nada. Se tiver medo, você não, então não sai de casa. Orlando, teve algum momento na sua carreira que você temeu por sua própria vida? 68, né, tempo de passeata no Rio de Janeiro, pessoa tirando lá, você vendo gente morrer na sua frente, entendeu? Menino baleado, até hoje eu lembro dos tiros que pegou no menino de 14 anos, que pegou a bala faz um barulho assim, o menino morre aqui, cai em frente, em mim, em frente, aquela bola podia servir para mim, entendeu? Então você tem coisas perigosas na nossa profissão, muitas coisas perigosas, mas você não pode ter medo. Eu sempre falo para as pessoas, se você tiver medo, você faz experiência, qualquer um de vocês, pode fazer e depois me avisa. Pega um ramo de rosas e se segurar com medo, vai sangrar a mão, mas se segurar com vontade, entendeu? Não vai acontecer nada. Segurar, entendeu? Segura sabendo que tem
que tem Espinhos. espinho ali, mas não vai acontecer nada, porque você está sabendo o que vai fazer. Deixa eu contar uma história para você. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, eu e uma repórter foram fazer a chegada do Tom Jobim. O Tom Jobim morava nos anos 60, morava aqui nos Estados Unidos, divulgando a bossa nova, e ele chegou no Rio de Janeiro e falou: "Ah, vai lá cobrir o". Eu ali no Leblon, nós entramos, eu sempre muito afoito, eu fui entrando na frente logo na casa dele, a gente bateu, ninguém apertou, ninguém atendeu, então eu fui entrando na frente. E a repórter veio imediatamente atrás de mim. Quando eu cheguei em cima, tinha uma escadinha para você subir. Quando eu cheguei ali em cima, vieram 2 cachorros pastor alemão. Aí eu, nesse meio segundo, a minha repórter correu e só ouvi o portão batendo lá. Eu falei: "Se eu desse um passo atrás ali, o cachorro me engolia, me destruía com tudo ali". Eu falei: "O que que é? Então é para me morder? Então vem cá". Eu fui e avancei, desde aquele berro e o cachorro ficou aquele negócio. Então não aconteceu nada. Os caras da loja viram aquele berro, da casa viram o grito, aí falaram, vieram lá, pegaram o carro: "Ah, pô, o cachorro é bravo". Então você não pode ter medo, nunca tive medo de nada, graças a Deus, certo. Então eu aconselho, não adianta, se tiver medo, não é, até escolheu a profissão errada. Você citou aí a situação em que uma criança foi baleada na sua frente. Esse foi o momento mais marcante como repórter cinematográfico, eu digo, na editoria Rio, que é uma editoria que fazia tudo, não é? Esse foi o momento mais marcante para você? Não, vários momentos, rapaz. Você foi subindo favela do Vidigal, quando, pô, até hoje eu tenho uma marca no pé aqui, porque um tombo que, pô, caí lá, os caras dando tiro mesmo. Naquele tempo era pior, não sei se era pior que hoje também não é fácil, não, porque hoje tem aqueles fuzis. Mas não o negócio era cabeludo ali, entendeu? E eu cobria guerrilhas no El Salvador, rapaz. Eu ia a Salvador, em Guatemala, Nicarágua, naquela região ali, que era tiro. Uma vez os caras, o pelotão inteiro atirando na gente, ao ponto de você falar assim, ó. E uma coisa é o seguinte, eu vou confessar, medo não cheguei a ter. Só a única coisa que eu pensei na hora é o seguinte: vem cá, será que o tiro vai. Era tanto tiro que eu falei, será que o tiro vai me pegar? Vai me matar logo de vez ou vai me deixar aleijado? Porque você era tanto tiro que você não tinha dúvida aqui. Então não dá tempo nem de ter medo. Medo não existe. É. Isso foi em El Salvador. Estava eu e Hélio Costa lá fazendo uma cobertura. Nós íamos, já tinham fazendo, que vira e mexe, a gente ia lá para El Salvador cobrir guerrilha, cobrir isso, aquilo, Nicarágua, aquela região do Panamá. Então você já tinha feito, então a gente queria ir num centro de terrorista para estar com os caras. E como naquele tempo as baterias eram muito antigas, você não duravam muito, não tinha como carregar, os caras não tinham como carregar, as câmeras foram desligadas. Então quando chegou tinha um pelotão lá, no mesmo lugar que tinham matado um dia antes 2 repórteres da televisão holandesa. Então os caras estavam lá esperando a gente, de alguma forma vazou que a gente ia para o centro de guerrilheiros, e os caras estavam esperando. Aí só quando eles viam, os caras só, e todo mundo tirando. A única sorte, parte da sorte nossa, foi o seguinte: os caras atiraram igual você vê em filme de mocinho, sai atirando, andando e correndo, então em vez de atirar, ia pum! Então atirando e cortando, igual que você vê nesses filmes. Aí isso aí ajudou a gente, que na verdade o Hélio Costa que estava dirigindo, e criou, era uma região vulcânica, criou uma poeirada em volta da Kombi, que era uma Kombi, então que os caras, o tiro também não conseguia ser certeiro. E dali fomos até a cidade, eram 40 minutos daquela região até você chegar no hotel. E a preocupação se alguém, porque lá eles pegavam você e cortavam o pescoço, rapaz, cortava e jogava ali na estrada, não tinha, é terra de ninguém, entendeu? Terra de ninguém, fica por isso mesmo. Aí chegamos lá no hotel, aí avisamos a imprensa o que aconteceu, o pessoal está todo mundo já ligado, porque tinha acontecido, tinham matado uma equipe holandesa já no dia anterior, então ficou aquele zum, zum, zum. Aí daqui a pouco aparece uns militares lá de El Salvador querendo falar, não, que já queriam saber, queria a equipe do que estava lá, a equipe da Globo, sei lá, eles queriam saber. Aí eu cheguei, fui e queriam falar com o Hélio Costa. Falei: "Não, não, Hélio, você não vai lá, deixa que eu vou lá", que eu sempre fui atrevido. Fui atrevido e sem muito. Eu falei: "Não, deixa que eu vou lá". Aí falei: "Ó,
Quem foi? Não, ele não vai, não deixei, não. Aí não fui discutir com os caras lá, falando, não, ele não vai descer, o repórter não vai descer, não vai, o que vocês querem, não? É que ninguém vai. Porque se você deixa o cara ir lá na delegacia do cara, sei lá o que eles vão fazer lá, os caras faziam o que queriam. Então você tem que ser muito, muito arrogante na época, eu fui muito arrogante. Agora, deixa eu falar uma coisa também, fazer um elogio ao governo brasileiro, especialmente da época. Isso aí, no instantinho, já avisou a Globo avisou o Ministério de Relações Exteriores, e o Ministério de Relações Exteriores do Brasil em El Salvador mandou uma equipe imediatamente no hotel, e aí nós, a conselho não só da empresa, como de outros colegas lá, falamos, voltaríamos no dia seguinte. O que o consulado brasileiro fez? O consulado brasileiro em El Salvador, eles botaram uma equipe de batedores escoltando a gente até o aeroporto para ter certeza que não acontecia, que eram 40 minutos de viagem, havia uma emboscada ali. 40 minutos. E com isso, não só os batedores, mas a imprensa inteira cobrindo ali, cobrindo aquele assunto ali, nos seguindo. Então, foram muitas coisas de perigo. Passeata de estudantil, naquela época, 68, 66, 68. Você, o, o, os estudantes achavam que você estava filmando e o DOP estava pegando sua filmagem e você entregando para poder prender eles. E os policiais achavam que você estava filmando eles dando porrada nos estudantes para depois eles serem punidos. Então, você ficava entre uma faca de dois gumes, rapaz. Ali você ficava sem saber. Eu nunca fui partidário de nenhum deles, mas eu conhecia o Herzog, conhecia todos aqueles líderes estudantis, eles me conheciam. Oi, garotão, oi, sei lá. Falava com eles, que eu estava sempre na frente. A maioria dos colegas meus tinham medo, eles ficavam literalmente ficavam de cima do coisa, porque ficavam com medo de levar porrada ali, ou você podia levar dos estudantes, ou então da polícia mesmo. Alguns lances da polícia. Uma vez, eu estava ali na Avenida Rio Branco, em frente à Avenida Central, aí chegou os caras e falaram, eu estava filmando ali, o cara falou, ele é da Globo, é imperialista, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí começou a falar aquele negócio de zoom azul, eu pensei comigo, pô, se um cara desse me dá uma zoada aí, eu vou para o chão, já vem todo mundo escutando. Mas, de repente, como eu era muito comunicativo, sempre fui com todo mundo, e os caras, alguém ouviu uma voz lá, falou assim, não, não, deixa o garotão que ele é gente... Eu só nunca lembro claramente dessa voz. Deixa o garotão que ele é gente boa, eu conheço ele, pode deixar. Aí dissipou o negócio, certo? Entendeu? Então, são coisas muito, muito, muito. Aconteceram muitas coisas. Histórias marcantes, o início da sua carreira, não é? O risco eminente da nossa profissão, porque, como você disse, nesse tipo de movimento estudantil e até hoje nos movimentos políticos, né? Quem está do outro lado do, da luta partidária deles pensa que nós somos do lado da polícia. E ao mesmo tempo a polícia tem essa visão que você falou aí. A polícia pensa que nós estamos ali justamente para fazer a imagem de algum problema e aí eles serem punidos, o que não é verdade. Mas me diz uma É. coisa, eh, Orlando, existe uma existe um lugar que você foi que você nunca imaginou ir a esse lugar e só esteve lá por conta da sua profissão? Amigo, graças a Deus, eu viajei a mais de 70 países do mundo inteiro, alguns deles várias vezes, repetindo. E a maioria desses. Deixa eu contar uma história para você ainda relacionada antes disso, mas eu volto para isso aí. Logo depois daquela viagem do Papa, isso foi em 69, eu conheci uma menina, uma paraguaia lá, e depois falou: vem me visitar aqui no Paraguai. O Paraguai do lado, não conhecia. Eu falei: tá bom, vou visitar. Fui lá visitar o Paraguai. Quando cheguei lá, andei saindo com ela uns dias. Aí ela falou assim: vamos, Orlando, vamos vamos levar numa cartomante aqui. Você se incomoda de ir numa cartomante? Eu falei: não, vamos lá, não tem problema nenhum. Eu acredito que ela queria ouvir da cartomante, que eu ia namorar ela, que eu ia ficar casando com ela, sei lá, mas só que a cartomante, impressionante, rapaz, impressionante, 69. A cartomante chegou, não me conhecia, eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro, não conhecia. Ela chegou e falou assim: olha, você
Veja que ela falou, que não lembro disso, não esqueço disso até hoje, falou: "Você vai viajar muito na sua vida". Eu falei: "Naquela época, amigo, eu não tinha noção que eu podia viajar, porque a Globo as viagens que a Globo tinha, ainda mais naquele inicinho, era um negócio fora, não existia irrisório, e eu não tinha condição financeira de estar viajando, mas ela falou: "Você vai viajar muito". E ela falou outra coisa: "Você vai viajar, a maioria das viagens que você vai fazer vão ser ao norte de onde você nasceu". Fato, eu não viajei, conheço, fui até o Polo Norte, Polo Sul, mas as viagens que eu fiz mais extensas foram sempre ao norte de onde eu nasci. Eu nasci, conheço mais Nordeste, Amazônia, aqui o Brasil no Sul. Estive em todo o Brasil no Sul. Então ela falou assim outra coisa: você vai ter um nome muito conhecido no seu país. Isso se tornou realidade de uma certa forma, que meu nome se expandiu e foi conhecido, entendeu? Eu sou, quando falou, minha filha foi estudar inglês, foi estudar português no Brasil, que ela é americana. Quando ela chegou lá, falou assim: "Não, papai trabalha aqui na". "Onde é que trabalha na Globo?". Falaram para ela: "Ah, pô, você é filho do Orlando Moreira?". O cara que não trabalhava no ramo nem nada sabia, entendeu? Então, tem coisas que são inexplicáveis. Desses 70 países, amigo, eu estive próximo ao Polo Norte e próximo ao Polo Sul. Quantas pessoas no mundo fizeram? Alguém pode ter ido até o Polo Sul, mas foi no Polo Sul e Polo Norte também? Entendeu? Eu fui, viajei em cada lugar, entendeu? E não só os lugares, mas as experiências que você tem, que só a profissão me permitiu fazer. Porque são coisas que você vai fazer, às vezes, uma matéria, um grupo repórter, só pode você. Então, você tem, voltando àquele assunto do início, você tem toda a responsabilidade do mundo de poder mostrar aquilo da melhor maneira possível para quem não tem essa oportunidade, que a maioria das pessoas não tem. Mesmo as pessoas que são ricos, que têm condição de viajar, não têm condição de estar próximo. Você não tem, você ir nos bastidores, ver o lado de trás, o outro lado da coisa. Isso aí é muito importante. Então, eu sou muito agradecido a tudo, a minha profissão, que eu escolhi, entendeu? Que eu fui encaminhado a fazer. Muitas coisas eu fiz, porque eu tenho capacidade profissional. Me conta como foi a sua história com Glória Maria. Glória Maria, que figura humana, que talento que tinha essa mulher. Bem, a Glória Maria chegou na Globo, eu lembro muito bem quando ela chegou. Chegou lá, ela chegou como rádio escuta. Aí o chefe de reportagem, na época, que era o Amaury Monteiro, chegou e falou: "Moreira, vem cá que eu quero te apresentar a Glorinha. Glorinha aqui, ó, ela está aqui no rádio escuta, mas olha, daqui a pouco eu quero botar essa menina na rua, hein? Quero botar essa menina na rua". E a Glória, com uma vontade imensa de aprender e perguntando tudo, querendo saber tudo. Então, no início, saímos juntos. Quando chegou a hora dela, passou um tempo na rádio escuta e falou: "Não, vai para a rua, vai para a rua com a Glória". E a Glória era o tipo produtora, ela ia anotando tudo, ela fazia coisas, e ela sempre querendo aprender. E aí as primeiras matérias foram feitas comigo, naturalmente. Eu fiz uma matéria, uma das principais matérias no início da carreira dela foi a queda do viaduto do Paulo Fronten. Quando caiu aquele negócio, eu fui com a Glória Maria lá e fizemos umas matérias lá impressionantes, rapaz. Aquilo lá ainda estava quente, o viaduto, a queda foi tão violenta que ainda estava quente, o concreto todo quente. E a Glória Maria, na sua primeira aparição no ar, entendeu? Ela ia, foi VT que nós mandamos, foi filme que mandamos, mas ela não era viva ainda, mas ela foi brilhante, foi brilhante. Ali ela foi embora. A Glória é uma pessoa que nasceu para isso, ela nasceu com o dom de ser ela veio encaminhada, iluminada para ser uma ela dominava, ela falava a linguagem do povo, as pessoas adoravam. Onde ela chegava: Glória Maria", não acreditavam. E ela não tinha papa na língua, não tinha, ela podia entrevistar o cara da favela, ou o Michael Jackson, quem fosse, ela era a mesma pessoa, era a mesma Glória Maria, entendeu? Ela era uma pessoa única, pessoa que faz muita falta até hoje, entendeu? Brilhou muito, olha, a estrela dela brilhou muito e é uma pessoa boa. E era uma pessoa religiosa. Eu lembro muito bem que ela chegava em tempos difíceis, em situações difíceis, ela falava assim: "Não, sangue de Jesus é forte". Ela tinha uma força danada.
ela tinha uma fé e uma força danada. Sangue de Jesus é forte. Não, vamos lá, Glorinha Maria. E ela ia, entendeu? Ela ia e fazia. É foi uma perna grande. Ela tinha um carinho muito grande por mim. Diz ela que eu que ensinei ela até a segurar o microfone, mas na verdade não foi, porque existe. Quem é bom já nasce feito, ela já nasceu pronta para isso. Ela já tinha aquele dom de comunicação. Você vê que quantas outras pessoas passaram, ninguém consegue chegar perto da Glória até hoje. Entendeu? Isso é verdade, isso é verdade. Mas me conta, tem uma reportagem internacional muito importante de vocês e muito importante que ela Tinha. cita. A posse era um frio, um dos frios, um friaca terrível, que Washington é mais frio que Nova York, por incrível que pareça. Era a posse do Jimmy Carter. Então a Glória veio cobrir. Eu lembro da Glória, pô, lembro da Glória até hoje. Então era um frio, filha da puta. A Glória com a roupa branca, um casaco branco, entendeu? Com aquela neve lá. Ela falava assim: Orlando, o que nós estamos fazendo aqui? Era um frio danado, mas ela com galhardia, com aquela elegância dela, fez uma bela cobertura, mas foi um desafio muito grande pelo frio. Você chega a um ponto que são várias horas, você tem que chegar muito cedo em eventos como esse, ainda mais nos Estados Unidos, você tem que chegar muito cedo, você tem que passar por vários pontos de cheque de equipamento por segurança mesmo, então você tem que ficar ali exposto no frio por muitas horas antes do evento começar. Então foi uma bela cobertura. Eu tinha uma foto dela, inclusive, comigo. Eu vou ver se consigo essa foto para você. Me fala, você estava sozinho ou você estava com o seu auxiliar, tinha equipe completa? Não, de um modo geral, nessa época eu trabalhava sozinho. Muito tempo no exterior a gente trabalhava sozinho. Teve assistente só quando era o BVU 100 e o 150, que era pesado, você tinha que levar. Quando passou a ser a câmera self-contained, não é como é que diz? Câmera que já tinha som, que já tinha o som já era embutido, aí você não tinha mais assistente, Uhum. entendeu? Isso aí já era na era Betacam, É, na isso era aí era Multigang. filme, isso ainda era filme, ainda era filme, me desculpe falar, ainda era filme, ainda nem era vídeo, isso aí foi o ACP-16. E a CP-16, a diferença da CP-16 para a Oricon, o som era separado, tinha uma caixinha que era um amplificador de som e tinha uma cabeça magnética dentro da câmera. Já na CP-16, eles já fizeram adaptação e o som já ficava interno e o amplificador ficava numa beirinha do lado da câmera, já era tudo acoplado no mesmo. Então você não usava assistente mais. O Grande. assistente veio surgir mais tarde, quando passou para vídeo, aí era o BVU 100, que era um peso e aquele negócio enguiçava toda hora, o negócio enguiçava, a qualidade era pior que um VHS hoje, entendeu? E era uma preocupação, e era pesadinho, então não era impossível. A câmera também era pesada, então não dava para um cara trabalhar já sozinho, com, com um BVU num lado, não. Então tinha que ter um assistente. Mas assim que passou para. Vieram as câmeras Betacams, que elas vieram já com o som, vem tudo, gravador já vinha junto, aí foi eliminado a função do assistente, especialmente aqui no exterior. Uhum. Orlando, chegou aqui, rapaz, chegou aqui umas perguntas e essas perguntas vieram de um diretor da Globo, de um ex-diretor. Eu vou dar o breve currículo desse cara. Ele foi repórter, foi diretor de jornalismo, correspondente internacional, ele foi deputado, ele foi ministro. Mas antes de tudo isso, cara, esse cara é seu amigo. Aí Companheiro amigo Hélio Costa, grande, ele grande falou para mim, amigo Hélio ó, Costa. ele falou para Nunca, mim, o Hélio Costa até hoje ele nunca esquece o dia do meu aniversário. Todo dia do meu aniversário ele liga pessoalmente para falar comigo, entendeu? Ele é um cara muito querido, o Hélio Costa. E nós fizemos. O Hélio Costa, eu estava em Londres, tudo começou o seguinte: eu tinha passado já aqui em Nova York, tinha feito uma matéria ou duas com. Eu queria conhecer. Quando eu fui para Londres, definitivo, eu fui ao Rio pegar minhas coisas, já estava escolhido, já estava sabendo que eu ia ser o correspondente em Londres, mas eu falei, não, deixa eu passar, gostaria de conhecer, passar nos Estados Unidos antes. Passei aqui, fiz as matérias com ele. Então ele ficou, ele já sabia da minha fama, do meu nome,
Então, quando ele houve uma modificação do Fantástico, uma mudança do Fantástico, ele falou com o Boni, na verdade, falou: Boni, eu queria sugerir você fazer uma matéria em vários países, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Mas para isso eu preciso você me libere o Orlando Moreira, que está em Londres hoje. Aí o Boni falou: ó, pode, se for isso, pode, traz Orlando. Aí então eu comecei para trabalhar com o Orlando. Agora, deixa eu explicar uma coisa, porque uma das. Bem, primeiro que o Hélio foi um cara muito elegante, um senhor repórter, entendeu? Ele tinha feito cinema, faculdade de cinema em Maryland, onde ele morou um tempo, e ele queria fazer televisão, queria fazer televisão. Não sei, pouca gente sabe, mas o primeiro repórter que foi fazer matéria isso pouquíssima gente sabe. O primeiro repórter que foi fazer matéria em Nova York para o Fantástico foi a Cidinha Campos. E, na época, o Hélio Costa foi tipo produtor da Cidinha Campos. Então, ele ficava, ajudava na produção, ajudava na tradução de algumas respostas do entrevistado, só que a Cidinha não interessava, ela não queria ser correspondente internacional, não queria ser correspondente internacional, ela tinha um programa no Fantástico, ela queria continuar fazendo aquilo. E o Hélio estava doido para entrar em televisão, então a abertura para ele foi ele entrar assim como produtor, por assim dizer. E o que aconteceu? Ele começou insistiu com a Globo, insistiu com o Fantástico. Na época, o diretor do Fantástico era o Itamar de Freitas. E o Hélio pagou do bolso dele, ele sugeriu, falar assim, olha, eu garanto que faça a matéria, ele sugeriu, pagou do bolso dele, contratou o cinegrafista, pagou do bolso dele para fazer uma matéria para o Fantástico, falou assim, vocês não precisam pagar, uma matéria que foi feita, uma matéria de medicina que foi feita, e a matéria foi ao ar. Depois disso, gostaram do Hélio Costa, que ele sabia, o Hélio Costa tinha um dom muito grande. Primeiro, tinha um cara bonito, olhos verdes, entendeu? Tinha uma voz muito encorpada, muito boa, e ele sabia produzir, construir uma matéria, especialmente aquelas matérias fantásticas. Ele falou assim, Orlando, a matéria tem que ter três coisas. Tem que ter um bom início, sempre um início impactante. Tem que ter um meio, e tem que ter um final. O final tem que ter uma razão para o final. Você não pode deixar a matéria acabar e ficar murcha. E ele tinha esse dom, ele sabia como dominar isso aí. Então, nós fizemos aí, ele me chamou, nós começamos a parceria e viajamos no mundo inteiro, cobrindo tudo, cobrimos uma matéria, várias matérias, você tem imagens da pirâmide do Egito, no Egito nós fomos fazer os segredos das pirâmides do Egito, foi um negócio imponente, rapaz, é um negócio que você chegar à noite, ver aquela pirâmide, você sabendo do histórico da pirâmide, do que aconteceu, ninguém sabe, vai chegar a arrepiar, entendeu? Você ficar em frente, especialmente quando você vai lá de noite, ver aquele monumento lá, quem fez até hoje ninguém sabe, a origem, como é exatamente, porque seguramente não foi para. Então fizemos várias matérias, Eu vou. cobrimos. Deixa eu te pedir uma licença, porque é o Uhum, seguinte: o diretor, ele tá esperando aqui, tá? Tem um. Ele mandou ele mandou um vídeo para você uhum, e assim, eu não vou deixar o diretor esperando, né? uhum. Tem uma coisa muito importante aqui para você, feita com muito carinho pelo Hélio. Nós conversamos ao telefone, nós falamos várias vezes e hoje pela manhã ele me mandou o vídeo e eu vou fazer o seguinte, vou deixar você ver e ouvir ele, Hélio Costa. Eu quero falar para vocês sobre o meu querido amigo Orlando Moreira, mais completo e talentoso repórter cinematográfico e diretor de cinema, que rodou o mundo inteiro comigo, inclusive em duas guerras onde nós quase morremos juntos. Mas quero falar também de uma figura humana maravilhosa, serena, com um sorriso carismático e um abraço afetuoso que encantava a todos por onde nós passávamos. Quero falar de Orlando Moreira, que eu e a televisão brasileira tanto devemos. Nós fizemos centenas de reportagens para o Fantástico nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, na América Latina. Numa época em que não tínhamos telefonia celular, não tínhamos internet, não tínhamos Waze ou Google Maps para nos ajudar nas mais diversas, difíceis e complicadas missões nos confins do mundo. Na maioria desses anos, todos esses anos, era só eu e ele.
Só muito mais tarde é que nós montamos uma equipe de assistentes, minimizando equipamentos e bagagens para poder correr o mundo, passando pelas mais conturbadas regiões do planeta, totalmente sem contato com a Rede Globo e com nossas famílias. Orlando sempre foi um profissional exemplar. Primeiro com uma câmera CP de 16mm, de filme, com banda magnética de som, e depois com as primeiras câmeras digitais, que a visão de futuro do nosso gênio da TV, o Boni, outro grande amigo, nos permitiu comprar para sermos pioneiros na mobilidade e rapidez na cobertura internacional. Foram estas câmeras Ikegamas que também revolucionaram a produção das novelas no Brasil, que gravavam qualquer cena externa sem precisar daquele enorme caminhão com os equipamentos da época. Orlando Moreira filmava ou gravava com os dois olhos abertos, um no visor da câmera e o outro acompanhando tudo o que acontecia ao seu redor enquanto estava filmando. Sempre teve o cuidado com a postura e a apresentação do repórter, comigo especialmente. Enquanto ele não encontrava aquele ângulo certo para obter a melhor imagem perfeita, ele não disparava aquele "atenção, gravando". Levamos às telas do Fantástico gente famosa e interessante de todo o mundo. Do senador Ted Kennedy, que, em um furo de reportagem, falou pela primeira vez à imprensa sobre o assassinato do irmão, o presidente Kennedy, ao gênio da mecânica quântica, Stephen Hawking, autor do livro Uma Breve História do Tempo, muito popular no Brasil, e que, apesar de viver como quadriplégico com esclerose lateral amiotrófica, era referência da ciência mundial sobre como começou o universo, por que começou e se um dia chegará ao fim. Políticos, artistas famosos, como o maior de todos os Tarzans, Johnny Weissmuller, o mestre do suspense no cinema, Alfred Hitchcock, cientistas e professores que lutavam contra o câncer e outras doenças. Nós somos os primeiros repórteres brasileiros a alertar sobre a AIDS. E vivemos uma noite de terror político cobrindo uma cerimônia de introdução de novos membros da Ku Klux Klan, a mais terrível entidade racista dos Estados Unidos no século passado. Na guerra em El Salvador, escapamos da morte em uma emboscada do exército, o exército salvadorenho, enquanto nós deixávamos uma região dominada pelos guerrilheiros. Esta epopeia foi relatada em um Globo Repórter de grande repercussão. Ali, nós realmente quase morremos. Fomos, Orlando e eu, os primeiros repórteres brasileiros a entrar na China em 1978 para mostrar a grande revolução industrial que estava em curso para colocar a China no topo do mundo. Outro grande Globo Repórter, histórico, a China, a abertura para o mundo. Um mês inteiro, só Orlando e eu trabalhando em uma China rural e atrasada, onde os chineses se espantavam ao ver um rosto ocidental. Cada cena, cada detalhe, cada história tem a marca deste extraordinário profissional, Orlando Moreira. Dedicado, comprometido, sabia tanto da arte de filmar que, se naquela época fosse tentar a vida profissional em Hollywood, certamente teria sido um grande diretor de cinema. No livro que eu escrevi sobre as minhas andanças pelo mundo fazendo reportagens com ele, eu faço uma dedicatória muito especial ao meu amigo repórter cinematográfico, artista da câmera e diretor de cinema, profissional exemplar, mas acima de tudo meu amigo, Orlando Moreira. Diz a dedicatória: ao Orlando Moreira, companheiro inseparável, que com a sua câmera mágica viveu comigo este tempo fantástico. Muito obrigado, meu querido amigo. Maravilha, Hélio Costa, maravilha. O Hélio Costa, realmente, nós nos damos. Nunca houve atrito entre a gente. Nós até hoje somos, entendeu? Amigos, amigos de verdade. E o Hélio tinha o seguinte: o Hélio, como eu falei, estava falando antes, é um excelente repórter com excelente texto. E ele sabia construir as matérias, tanto é que as matérias do Hélio fechavam fantástico com
índice de audiência total no final. Ela fez matéria de 15 minutos na época, entendeu? E o Hélio, as passagens do Hélio, eu sempre gostei de fazer contraluz. Achei que contraluz é a maneira, eu mostrei para você, eu mandei para você uma foto da minha irmã, que eu fiz quando tinha uns 14 anos, uma foto feita em 1960, mais ou menos, ou talvez menos. E eu já naquela época gostava de fazer contraluz, já tinha o tom de fazer uma imagem com contraluz. Então, o Hélio Costa é um sujeito bonito, alto, olhos verdes. Você não podia filmar o Hélio Costa e fazer uma passagem com ele com o sol batendo a pino. Então, eu sempre fazia as passagens com o Hélio Costa no contraluz. Quantas vezes eu e o Hélio, eu falei, o Hélio vinha fazer a passagem, o Hélio, nós temos que voltar aqui mais tarde, quando a luz está propícia para fazer um contraluz, ou então, muitas vezes eu falei, ó, temos então, você tem que adaptar, mudar esse texto e mudar esse ângulo, entendeu? Para poder pegar você num lance bom. Então, eu só quando e as únicas vezes que eu não filmei o Hélio Costa no contraluz foi quando não tinha, era um lugar que você tinha, só tinha aquele lugar, era a posição, você não tinha opção de mudança, mas senão era sempre no contraluz. Com relação à China, o Hélio Costa falou, nós fomos os primeiros a fazer uma viagem à China em 69, e era um negócio curiosíssimo na China, porque lá nós tínhamos, estava eu tinha usava uma barba, cabelo grande, uma barba, e os chineses, a China estava praticamente fechada, não tinha aberto ainda, não era a China de hoje. Você tinha bicicleta na China, trator, só quem tinha carro é o pessoal do partido. Entendeu? O resto é tudo. Então, um dia nós estávamos em Pequim, lá no meio no meio de uma praça em Pequim, e as pessoas, nós conversando, e as pessoas chegavam aqui, eles ficavam. A impressão que eu tinha é que eles tinham ouvido dos avós deles que existia gente assim, louro, com barba, entendeu? Com coisa. Então eles chegaram com o maior carinho, eles chegavam, pegavam assim, ia tocar assim na mão, pegava no cabelo, pegava na barba, mas com o maior carinho, assim, sem querer, só porque eles acreditavam, mas existem essas pessoas que eu ouvi dos meus bisavós, porque era fechada. A China é altamente comunista. Naquela época você não tinha acesso a nada, não tinha televisão, não tinha nada. Então, essa é a impressão que eu tinha. Então, nós corremos o mundo. Eu sou muito grato a esse período, entendeu? Que eu trabalhei com Hélio Costa, um excelente profissional, um excelente companheiro, até hoje. Preservamos a nossa amizade. Sem dúvida nenhuma, entendeu? Foi uma grande fase da minha vida. E, como ele falou, nós arriscamos várias vezes, não só em El Salvador, fomos quase. Chegava um ponto, como eu contei ontem, você não ficava com medo de morrer, você achava que o tiro era tanto tiro que você achava que ia levar um tiro. Só que você falava, vai morrer ou vai ficar aleijado? Eu falei ontem ainda, por sorte, o Hélio Costa, que estava dirigindo, que tinha um motorista lá que não tinha capacidade para ser motorista numa situação daquela, o Hélio Costa estava no volante e ele saiu, pisou, meteu o pé na coisa, surgiu aquela poeira toda vulcânica atrás. Então ficou um grupo. E os salvadorenhos, cara, atiravam como se estivesse andando assim, correndo, em vez de parar, apontar, e a nossa sorte. Que bom, né? Que bom que eles eram Exatamente. E também na Guatemala também, tiroteio, passeata, o pessoal veio umas imagens aí fortes do Hélio Costa sendo com gás lacrimogêneo, atingiu o Hélio Costa, ele ficou lá sem, entendeu? Foi situações dificílimas, não só de louro a gente viveu nesses períodos. Muitas situações muito difíceis e arriscadíssimas. Como a gente falou, quase morremos juntos lá. Esse é o tipo do bastidor, Orlando, que ninguém vê, né, na reportagem, Ninguém vê. justamente Ninguém porque vê. nós, repórteres cinematográficos, nós não fazemos parte da matéria, nós só fazemos a matéria. O correto é não fazer parte da notícia e documentar a notícia, documentar a história. Mas o Hélio falou para mim, o senhor Hélio, o doutor Hélio, o mestre Hélio Costa, né, o ministro, são vários títulos. Ele me disse que vocês dois foram testemunhas da assinatura do contrato do Pelé com o Cosmos, rapaz. Que Foi. coisa O histórica. Pelé
eu cobri a Copa do Mundo de 74 na Alemanha. E no voo de volta para os Estados Unidos, meu voo de volta, eu estava no mesmo voo que o Pelé. E o preparador físico do Pelé na época era o Júlio Mazei. O Júlio Mazei, na época, me confessou, falou assim: olha, isso aqui não é para divulgar, mas o Pelé está indo para o Cosmos. Entendeu? Me falou naquele. O Júlio Mazei, falecido hoje em dia, mas era o treinador, foi trabalhando no Santos, ele que acompanhava o Pelé o tempo todo, Júlio Mazei. E nós fomos testemunhas. Ele chegou mais tarde, foi trabalhar no. O Pelé foi divulgar o futebol no Cosmos, e nós fomos testemunhas da assinatura do contrato deles. Eu estava lá fazendo a cobertura, entendeu? Que bom, com autorização do Hélio Costa, que me fez uma confidência hoje cedo ao telefone, tenho autorização dele, viu, pessoal, para falar. O Hélio Costa foi chamado em um reservado com Pelé, depois da assinatura do contrato, e ele disse: Olha, Hélio, eu acho que vai ter um probleminha aí, rapaz. O médico do Cosmos tá me colocando uma barreira aí, que ele falou que eu tenho um problema renal, não é? E o Hélio não sabia, né? E o Pelé confessou para ele que ele tinha um rim problemático. E o Hélio lhe deu o seguinte conselho: volta lá e fala para o médico. Por que você está criando esse problema? Eu ganhei uma Copa do Mundo sem um rim. Então eu vou jogar no Cosmos assim mesmo. E o Hélio E falou para mim. jogou, E jogou, né? E e o jogou. Hélio Costa falou para mim que o médico se convenceu de que era o Pelé e que, faltando um rim ou não, só quem tinha ganhar era o Cosmos, né. E foi uma grande vitória o Cosmos ter contratado não só o Pelé, mas o Carlos Alberto também, que era o jogador da seleção. E, e hoje em dia, você vê aqui nos Estados Unidos, a garotada, você vê essa andar por aí, a garotada jovem aí, eles preferem o futebol que o beisebol. A garotada mesmo, os americanos, o americano, não estou dizendo nem os latinos nem se fala. Eles adoram futebol. Mas os americanos hoje em dia gostam muito. Essa Copa do Mundo hoje, que vai ter agora, esse ano, também vai ajudar muito para a divulgação do nosso futebol. O Hélio Costa falou assim: "Olha, pergunta para o Orlando que ideia foi aquela sobre os óculos do Paulo Francis. Conta Paulo para mim". Francis. Paulo Francis é pô, que figura incrível. Aliás, pouca gente sabe, mas muita gente acha que o Paulo Francis é aquele cara arrogante, que ele tinha aquela impressão arrogante no ar, mas aquilo ali era só para inglês ver, como se diz. Ele era um cara doce, muito doce figura, maravilha de pessoa, entendeu? E altamente competente. Ele fazia qualquer texto, ele não lia teleprompter, não. Só que o Paulo Francis, ele usava um óculos que é aqueles que a gente chama de fundo de garrafa. Era um negócio grossíssimo assim, ficava com aquele olhinho assim, pequenininho. Eu falei assim: não, 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 é o Paulo Francis, vamos fazer o seguinte: pega uma armação do seu óculos. Usei uma técnica usada em cinema há muito tempo. Você chega e tira a lente, entendeu? E o cara continua de óculos. O que a personalidade do Francis era usar o óculos. Você não podia botar ele no ar sem óculos, que ele ficava outra pessoa. Ele só dava de óculos, ele não enxergava sem óculos, ele tinha que usar óculos. Lógico que ali na hora, como ele não precisava ler teleprompter, nem forma, nenhuma nota, então ele dava conta do recado. E ele tem que fazer 1 minuto, ele fazia 1 minuto cravado. Então, eu peguei num cantinho lá e tirava o óculos dele, então já tinha um óculos separado para o Paulo Francis. Então, todo mundo que fosse gravar, nem que não fosse eu, o Paulo Francis já usava o óculos. Porque tem um outro segredo que você pode usar também, que é um segredo usado em cinema, quando as pessoas usam óculos e tem muito reflexo, você levanta um pouquinho a alça de trás e ele fica um pouquinho inclinado, então com isso você elimina a luz. Mas no caso do Francis, nem isso funcionaria, porque a lente era muito grande, é que ele ficava aquele olhinho dele pequenininho assim, então não ficava esquisito, ficava a imagem esquisita. Então, para você melhorar, ficar a imagem dele melhor, que eu sempre lutei, o Hélio menciona isso aí, eu sempre tentei preservar a melhor imagem possível de quem estiver na frente da minha câmera, entendeu? Seja lá quem for, seja lá, entendeu? O repórter tem que aparecer bem, porque aquilo é o cartão de visita.
entendeu? Se ele está fazendo um comentário, ele tem que fazer da melhor maneira possível, entendeu? Então, eu queria, sempre que eu faço palestra, eu sempre menciono isso. Quem já ouviu eu falar de alguma coisa, conversar, entrevista comigo, eu sempre menciono. Tem um livro que eu acho que todo mundo devia ler. Todo mundo devia ler. Não só pessoas no ramo, mas é um livro, chama um livrinho fininho assim, que chama O Profeta, de Khalil Gibran. Khalil Gibran foi um poeta libanês que viveu nos anos 1820, 20 e poucos. E ele, nesse livro, ele fez vários livros de poemas. Nesse livro, Profeta, especificamente, que tem tradução em português, tem em português, ele fala do trabalho, fala da família, fala da saúde, fala de várias coisas. E uma das falas dele é sobre trabalho. Então, veja bem o que ele fala. Ele fala: se você não ama o trabalho que você faz, seria melhor você sentar-se nas escadarias da igreja e vivesse da esmola daqueles que trabalham com amor. Na sua carreira, você teve a oportunidade de entrevistar muitas pessoas, de estar junto em entrevistas, em reportagens com muitas pessoas importantes e famosas. Me conta uma história de uma pessoa importante e famosa que você teve a oportunidade de registrar no Brasil ou fora do Brasil. Quem seria essa celebridade? Então, vou te contar duas histórias aqui. Uma foi, eu fui filmar, o Hélio Costa fazia umas entrevistas para o Fantástico com atores de cinema ou diretores de cinema, e um deles foi o Alfredo Hitchcock, simplesmente o mestre quem não conhece, não lembra do Alfredo Hitchcock? Aí eu cheguei, eu posso dizer que eu dirigi o Alfredo Hitchcock. Quer dizer, é um Uau! privilégio você já filmando um puta diretor desse, e você chegar e falar: Mr. Hitchcock, eu quero que você entre por aquela porta ali, chega até essa mesa aqui, e você chega e fala assim: boa noite, e good evening, em inglês. E ele fez isso aí, quer dizer, eu tenho o privilégio de dizer que eu dirigi o Hitchcock, entendeu? Bem, outro evento aí, o Frank Sinatra estava indo ao Brasil, ele estava no auge da sua carreira, o Frank Sinatra, todo mundo conhecidíssimo, e o Medina fez aquilo, convidou o Frank Sinatra para ir no Brasil. E eu e a Ali Costa fomos filmar uma entrevista do Frank Sinatra, aquela entrevista feita com promoção. Só que na entrevista, para quem é cinegrafista vai entender muito bem isso. Na entrevista, naquela época, era uma câmera só. Você não tinha hipótese de 2 câmeras de filmar esse filme, não existia isso aqui naquela época. Então, o Hélio Costa, muito preocupado em não fazer nada errado. Agora, eu nunca tive medo de nada, nem medo de ninguém, eu falo grosso com as pessoas, sei lá quem for, entendeu? Então, o Hélio Costa falou assim: Orlando, o assistente, o assessor do Frank Sinatra falou que não vai poder fazer contraplano, não vai fazer contraplano, nem, não tenta não, que não vai fazer. Eu falo: tá bom, não falei nada, não discuti nada. Agora, só que era o seguinte, era uma entrevista com o Hélio Costa, o repórter, o Frank Sinatra e o Medina queria aparecer, fazia parte ele queria aparecer, que eu que estou levando o Frank Sinatra, queria estar ali na mesa junto. Como é que eu vou filmar uma coisa sem mostrando os três, sem mostrar um close sem um contraplano? É impossível. Aí vão falar: pô, Orlando, quem fez isso? Orlando Moreira? Não, peraí, tudo bem. Eu deixei a entrevista rolar, rolou a entrevista, não sei o que lá. Quando acabou a entrevista, o Frank Sinatra ia levantando e falou assim: hey, Frank, don't get up yet. I still need you there. Mas falei como se fosse colega meu: Frank, não levantem não, que eu preciso de você aí. Eu não falei que eu precisava dele para quê. Falei: preciso de você aí. Eu falei, mas falei como se fosse colega, com autoridade. Ele falou: oh, ok, sei lá. Aí eu caguei pro assessor, para nada, mudei minha câmera, mudei minha luz e fiz o contraplano, entendeu? Então, isso aí você tem que, pouca gente tem coragem de fazer isso, fica, não faço, acho que eu fazer isso outras vezes, fiz também parecido, entendeu? Com personalidade. Não existe esse negócio, não. Você tem que ter confiança em você, você tem que saber a sua capacidade profissional. Se tiver capacidade profissional, você é respeitado, porque da maneira que você, você, você se apresenta, da maneira que você se conduz, o cara que também é alta profissional, já tinha trabalhado em filme, já tinha sido ator, ele sabe quem é que tem com quem está lidando, entendeu? E a forma com que você fala com o entrevistado, você fala com autoridade, com personalidade,
ele te respeita de imediato, que ele fala assim: "Não, esse aí não é um amador". Olha aqui, deixa eu explicar não só isso pelo seguinte, o cara que está sob o foco de uma lente, a não ser que ele esteja em posição, assim, vulnerável, ou seja, esteja sido acusado de alguma coisa, ele fica muito acuado. E qualquer pessoa que é acuado é perigoso, porque você nunca sabe o que vai fazer. Mas, de um modo geral, quem está sob o foco de uma lente, de uma câmera, é bem vulnerável. Você pode, dependendo, você pode fazer mais ou menos o que você quiser com eles, que eles acabam concordando. Tem que saber como falar. Não pode falar, "Nhe, nhe, nhe". Tem que saber, entendeu? Tem que ter autoridade, tem que saber se compor e saber falar o que você quer. Então, eu vejo muito vulnerável, porque as pessoas estão ali se envolvendo em querer aparecer, não sei o que lá. Então, todo mundo é muito vaidoso nesse mundo de Deus. E é incrível como os assessores gostam de atrapalhar o nosso trabalho, né. Ah, mas assessor, que eu tipo ignoro assessor, entendeu? Porque assessor só ele tá e pior que no caso do Frank Sinatra, por exemplo, Frank Sinatra não se importou nem um minuto em fazer, ele fez, esperou, ficou sentado ali, eu mudei câmera. Agora o cara fica querendo proteger o cara, entendeu? Aliás, essa é a frase que eu mais adoro do mundo inteiro, em português, da língua portuguesa, é uma palavra que foi inventada, que nasceu dentro da TV Globo, que é o Aspone, o assessor de porra nenhuma. É o babaca que está ali, assessor que não manda, quer mostrar trabalho sem ser, e acaba atrapalhando o próprio ídolo que ele está tentando defender. É, essa Adoro essa essa palavra, situação Aspone. Nunca vi. Aspone, assessor de porra nenhuma. tem uma cobertura mais do que importante, e eu acredito que uma das coberturas que mais se propagou no Brasil, o ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York. Com quem você estava nesse dia? Quem era o seu repórter? E conta pra gente como foi essa história desde o começo que vocês receberam a notícia em Nova York. Realmente impactou não só os Estados Unidos, o Brasil, mas o mundo inteiro, porque é uma coisa que ninguém esperava, os americanos não esperavam, ninguém acreditava que pudesse haver um ataque daquela magnitude, com precisão, entendeu? Precisão militar naquele ataque. Bem, eu morava aos 25 quarteirões do escritório, e um dia lindo, segunda-feira bonita, eu estava indo a pé, falei, deixa eu ir a pé para o escritório. Aí caminhei alguns passos, alguns quarteirões, aí vi um grupinho de gente conversando. Eu falei, o que que houve? Ele falou, não, um avião bateu no World Trade Center. Eu falei, tudo bem, bateu. Mas já aconteceu de avião bater, perder um teco-teco, está aprendendo e perder, aprende e bate num prédio lá. Falou, tá bom, continuei andando um pouquinho, eu vi um burburinho maior, um pouquinho de gente. Fala assim, o que que houve? Aí eu falo, não, um segundo avião bateu no World Trade Center. Quando o cara falou o segundo avião, eu dali saí correndo, eu sabia que se o segundo avião bateu no World Trade Center, foi um ataque, foi um atentado, não aconteceu, não foi um estudante que perdeu a direção. Aí fui correndo, literalmente correndo para o escritório, peguei meu equipamento e fui em direção fui para a Quinta Avenida primeiro, eu e Davi Presas como produtor, era o produtor Paulão, o Paulo Nogueira, o Paulão era o motorista, e fomos lá para encontrar com a Ednei, que morava no Village, que estava bem mais próximo ao lugar, para a gente chegar fazer a cobertura do World Trade Center. Isso aconteceu um pouquinho antes das 9 da manhã, e nós fomos lá, mas lá na Quinta Avenida, rapaz, eu fiz umas cenas daquela fumaça que já estava visível da Quinta Avenida, e as pessoas pasmadas, assim, entendeu? Todo mundo, ninguém acreditava no que estava vendo, entendeu? Eu fui correndo, encontramos com o Ednei Silvestre, foi o primeiro repórter a fazer uma matéria, fizemos uma matéria para o jornal Hoje. E foi uma cena incrível, uma cena, porque eu e o Ednei correndo em direção ao World Trade Center, que estava caindo, que estava em chamas, e as pessoas todas correndo, fugindo de lá. Um negócio hilário, entendeu? Um negócio completamente surreal. Porque nós estávamos correndo para cobrir, e as outras pessoas estavam fugindo do que estava acontecendo.
Conclusão, nós fizemos o Ednei iluminado como ele estava, ele encontrou um dos entrevistados que apareceu ali na frente para ele, que ele escolheu para entrevistar, era um padre brasileiro. Essa matéria nós entregamos ao Davi Presas e o Paulão e levaram para o escritório rápido e ela entrou no jornal Hoje, entendeu? Foi a primeira matéria feita, entendeu? Foi com o Ednei Silvestre. Gente, Ednei Silvestre, jornalista e escritor. Então, assim, nós teremos aqui alguns instantes de muitas ilustrações sobre o que aconteceu na vida dele como repórter, vivendo com alguns dos seus parceiros repórteres cinematográficos e, claro, Orlando Moreira. Olá, Orlando. Olá a todos. É um prazer, mais do que um prazer, mas é um grande prazer e é uma honra estar aqui para falar dessa profissão e, em particular, do meu mestre, Orlando Moreira. Eu vim de imprensa escrita. Eu já tinha trabalhado por trás das câmeras, eu tinha dirigido comerciais, eu tinha dirigido curta-metragens, eu tinha sido assistente de direção de longa-metragem, porém, nunca diante das câmeras. E aí eu fui surpreendido com um convite, um segundo convite, finalmente um terceiro convite do Evandro Moreira, e lá fui eu. Evandro Moreira, imagina. Evandro Carlos de Andrade, já estou confundindo os nomes. Saí para gravar uma reportagem sobre um tema que eu conhecia, que era a contribuição da comunidade afro-americana, como se chamava na época, ao teatro. E a Broadway em particular. Naquele momento que eu estava entrando havia inúmeras peças, inclusive a peça mais contundente e mais importante daqueles tempos, que foi Angels in America, né? Anjos na América, e era dirigida por um homem negro. E havia várias outras. Aí fomos para Broadway. Era inverno, ventava. Eu nunca tinha segurado um microfone na vida. Aí o Orlando me estendeu o microfone e eu não sabia o que fazer com ele. Quer dizer, eu não sabia. Tinha vento. Então ele falou: vira um pouco o seu ombro, porque assim você evita o vento no microfone. Aí eu virei o ombro. Aí ele disse: agora aponta o microfone para sua boca. Aí eu apontei e falei: não, para baixo. Aí eu botei, não, para cima. Enfim, eu sei que eu terminei dessa forma. Falou: não é nada disso, Ednei. Não é nada disso. Aí o Orlando, olha o mestre. O Orlando, com o seu perfeccionismo, ele me ensinou a primeira coisa básica: segurar um microfone. No vento, no inverno. Assim começamos. E esse perfeccionismo do Orlando fez outros repórteres, mas a mim em particular, assim, ele pegou uma pessoa ignorante do que era fazer televisão, uma pessoa que não gostava daquela forma que eu via, que era feita televisão no Brasil naquela época, que era tudo impostado, ainda havia outros repórteres que eram mais sus, mas na maior parte estavam todos muito sérios e num tom pomposo, eu achava. E o Orlando me deixava à vontade e foi me ensinando. Uma das primeiras coisas que ele me ensinou, que eu até hoje chamo do plano Meleca, é assim: nunca se deixar fotografar de baixo. Mas o Orlando dizia assim: fala como se você estivesse contando para sua tia. Eu me lembro da tia, eu, na verdade contava para minha mãe. Então, a partir daí, eu fui me soltando e contribuiu também nessa época, junto outra pessoa que é da mesma geração do Orlando, que é Alice Maria, que dizia, quando eu, inseguro, dizia: mas eu não consigo fazer direito, veja, fulano, cicrano e tal, ela dizia: Ednei, o telespectador percebe a sinceridade e como ela disse, o conteúdo. Se o repórter tem conteúdo, o telespectador percebe, mesmo que a forma com que ele se apresenta seja deficiente. E o Orlando foi mexendo nessas minhas deficiências. Esse eu quero. Eu abro esse livro. Ainda tem para Abro vender? esse livro. Hein? Ainda tem para vender? Tem na Amazon, tem nas Eu livrarias. quero. É um
Não é um manual, mas é quase, porque eu faço uma eu eu faço um livro que chama assim, de memórias profissionais. E o livro abre com uma história do Orlando, que o Orlando me ensinou. No 11 de setembro, estávamos nós, Orlando e eu, caminhando em direção ao local do atentado, fumaça, blá, 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 e estamos nós caminhando. Gente, olha a dedicação. O Orlando carregava a câmera e um rebatedor. A minha passagem, a minha primeira passagem, minha primeira participação, que foi para o jornal Hoje, o Orlando segurava a câmera e o rebatedor, para eu aparecer bem. Era outra coisa, assim, que é essencial para quem trabalhava com Orlando, entender que ele sempre queria que nós, repórteres de vídeo, aparecêssemos o melhor possível. Então, aí estamos caminhando em direção ao local do atentado, as pessoas fugindo, fumaça, e subitamente vem um homem coberto de poeira e vem direto para nós. Diz assim: vocês, aí em português, vocês são da TV Globo? Sim, eu sou capelão do Corpo de Bombeiros, lá do World Trade Center. E aí ele nos deu um depoimento extraordinário, ao vivo, para o Jornal Hoje, depois a gente gravou, de tal forma que você teve, em português, uma pessoa testemunha daquele horror que foi o 11 de setembro. E aí, bom, aí fizemos e tal, e continuamos procurando chegar ao local, tudo fechado, polícia, bombeiros e tal. E tanto o Orlando quanto eu conhecíamos muito bem aquela zona sul de Manhattan. Eu morava lá e ele tinha morado lá. Então a gente foi para as ruelas, passamos até por Chinatown, passamos para chegar ao local do atentado. E o Orlando comentou uma coisa que é o que abre o meu livro. E quando eu disse para ele, falei: Orlando, que sorte, né? Conseguimos um depoimento em português de uma vítima, de certa forma, mas um homem, um capelão dos bombeiros, que eram os heróis daquele momento. Aí o Orlando disse, com muita calma, aquele jeito dele, disse assim: não, não foi sorte, não, foi o anjo da guarda do repórter. Tá vendo por que meu coração bate mais forte quando eu falo de Orlando Moreira? É um. Esse ele foi o meu tutor, né. Se 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 não tivesse havido Orlando, eu repito, sublinho, eu não teria tido minha carreira, eu não teria ido para o Oscar, não teria feito o Oscar. E nós fizemos o Oscar, nós fizemos Cuba, nós fizemos Furacão, o que a gente fez, nós fizemos até marcha de Ku Klux Klan. O Orlando não gosta que repórter carregue o tripé. A câmera dele de jeito nenhum. A câmera ninguém toca. O tripé até ele permite. Mas aí ele, tripé, câmera, Ciumento ele, indo. né? Ciumento. Ele não quer que dê caca. Então, repórter comum, metido com a câmera, não dá certo. Jamais. Aí lá foi ele subindo, aí eu falei: gente, que extraordinário, que extraordinário, que extraordinária energia, saúde dessa pessoa subindo o vulcão Tungurahua, carregando câmera, tripé, claro, rebatedor. E quando o Orlando gravava, ele já gravava sabendo como ele ia editar. O que eu acho que é um dos talentos de um bom repórter cinematográfico. Já que estamos, né, a gente está falando dessa profissão, porque você gravar imagens, depois cola e tal. O Orlando vem de um tempo em que você gravava em película.
e você tinha uma limitação da quantidade de película que você ia usar. Então você tinha que saber o que você iria gravar para que aquilo pudesse ser montado, né, na época do filme, ou editado, com o que você havia gravado antes e iria gravar depois. Qualquer pessoa que tenha tido a sorte que eu tive de ter esses anjos, porque tinha aquele, né, aquele anjo da guarda do repórter, mas eu tive inúmeros anjos, a começar por Orlando Moreira. O Ednei, eu me orgulho de ter trabalhado com ele, excelente profissional, excelente pessoa física, excelente entrevistador, além do mais. O cara que ele tem o dom de entrevistar, porque o Ednei, muitas pessoas começam a ficam muito agoniadas, querendo perguntar. O Ednei pergunta e fica ouvindo, ele dá chance ao entrevistado responder. Entendeu? Até que o Boni, o o JB de Oliveira Sobrinho, o Boni, né? Ele falou, o Ednei é o melhor entrevistador da TV Globo hoje em dia, na época. Ele é um excelente entrevistador. Então, eu me orgulho muito dessa matéria. Foi uma... E os dias que seguiram essa cobertura, você não aí tinha aqueles ataques de Amtrak, você não sabia se ia ter. Era uma tensão muito grande na cidade inteira, porque você vira e mexe aparecia era sirene de polícia, de bombeiro ali, você não sabia se ia ter mais um ataque na esquina. O ataque às Torres Gêmeas foi na segunda-feira. Então, foi aquela semana toda. Então, toda semana toda a gente ia cobrir, eu ia lá, mas não tinha barreira de. Então, não só eu, como vários outros, todas as equipes iam lá cobrir, cada um no seu horário cobrir, mas você chegava até a barreira, dali você filmava uma coisa, porque as imagens todas que se disse eram feitas, distribuídas não só para a televisão americana, mas televisão do mundo inteira, eram feitas por umas câmeras fixas da FEMA, um órgão americano de ajuda e proteção a desastres, né? Então, e ninguém tinha acesso àquela imagem. Então, quando chegou no domingo, como todos os outros dias anteriores, e uma equipe minha foi falar, dessa vez com o Jorge Pontual. Nós fomos fazer a cobertura lá, e eu não tinha a menor intenção, não tinha, lógico que eu queria chegar perto, mas eu não sabia como podia quebrar aquela barreira policial que você conhece muito bem aqui nos Estados Unidos. Quando o cara fala não, é não, entendeu? Senão você. Então você. Mas eu acredito que naquele dia, rapaz, eu não tenho outra explicação senão alguém que me protege, que me colocou durante minha carreira inteira em várias situações semelhantes no local. A única coisa que a gente fazer é filmar, entendeu? Me fez passar, as pessoas chegaram eles chegaram, eu consegui cruzar a barreira com a câmera deste tamanho, o Pontual com mais equipamento atrás de mim. Eu falei, Pontual, você só não abre a boca, porque se alguém fala alguma coisa errada ali, o cara vai, tipo, e você chega, entrei de peito aberto ali, e o cara simplesmente a barreira não me viu. Não existe outra explicação. Tinham duas barreiras, uma barreira muito cerrada no início e depois tinha outra barreira menor, menos mais alguns policiais na frente, então, alguns quarteirões na frente. Nós passamos por todos esses e chegamos lá em frente. Quando chegou, não acreditava no que estava vendo. Era o escombro do World Trade Center. Eu filmei aquilo ali e numa preocupação danada de alguém tomar o nosso filme, porque você sabe que isso é uma coisa constante, o policial vê você fazendo uma coisa que não está permitida, eles vêm lá e tomam, e era tomar aquilo ali, não fazer, o Pontual gravou alguma coisa, e dali nós fomos correndo, porque era domingo, eu sei que era domingo, porque era dia do Fantástico. Fomos correndo para o escritório para colocar aquelas imagens exclusivas no Fantástico daquela noite. É a única vez que teve alguém que não era da FIMA filmando alguma coisa no World Trade Center. Bem, então, ainda no início da minha carreira, ainda no Rio de Janeiro, eu fui fazer a cobertura a chegada de uma autoridade europeia chegando no Santos Dumont. Nunca esqueço, foi de Santos Dumont, porque aí ele ia fazer aquele com o batedor do Exército, né, acompanhando, que era uma autoridade de um país europeu, e até o Copacabana Palace. Então, no meio do caminho, passando ali pelo aterro,
com o fundo do. Eu falei para o motorista: olha, passa, eu quero que você passe esse cortejo aí, que eu quero filmar esse cortejo passando aqui com o fundo do Pão de Açúcar, que é o mais bonito. O cara foi, o motorista me ouviu e passou o cortejo do coisa. Obviamente, você não é suposto a passar um grupo de batedores do Exército, não vai poder passar. Bem, chegamos lá, estamos lá, o cara entrou, sei lá, estava toda a imprensa assim no cantinho, e daqui a pouco vem um coronel do Exército, isso na época da Revolução, rapaz, onde os coronéis mandavam. Chega o coronel do Exército lá, no meio da imprensa, e fala assim: cadê aquele motoristazinho veja só como o cara chegou, cadê aquele motoristazinho que atravessou o nosso cortejo? Eu falei assim: olha, o motoristazinho não está aqui, mas quem mandou. Você veja, tem que ser muito corajoso. O motoristazinho não está aqui, mas quem mandou fazer fui eu. Entendeu? Aí o cara falou: então eu vou te prender, não sei o que lá. Mas eu, como sempre, fui muito querido pela imprensa inteira ali, e a imprensa nunca viu com bons olhos o regime militar, todo mundo. Aí o coronel ficou com aquele negócio então de vou prender, não vou prender, ficou por isso mesmo. Bom, agora o mais interessante dessa história é que passaram alguns dias, uma semana ou talvez uns 10 dias, eu tinha que fazer uma viagem com o ministro da Guerra que ia ser lá ia fazer uma visita a todas as fronteiras do Brasil. Então, fomos no Galeão, deu todo mundo lá, nós chegou, o ministro chegou, o ministro da Guerra chegou com os batedores, né, do Exército, lá chegou lá, subiu no avião, e a imprensa é a última a chegar. Primeiro chegou a personalidade, a imprensa vai por último. Aí, quando chegou lá, estava o coronelzinho que se bancou de galo lá. Aí eu bati no peito, nas costas dele assim, e falei assim: e aí, coronel, tudo bem com o senhor? Com coisa. Você está aí, eu estou indo viajar com coisa, tá vendo? Não abusa comigo, não. Ele queria mostrar trabalho, mas eu não ia deixar alguém na minha equipe ser. Quando eu pedi, na verdade, eu que falei com o motorista, não foi o motorista que quis passar, eu falei: passa. Então, eu sempre assumi a responsabilidade minha, entendeu? Quem fez fui eu, entendeu? Não vou entregar ninguém, tem que ser correto. Falar: não, quem fez fui eu. Mas tem que ter Claro. coragem para você chegar para um coronel do Exército, chefe lá da comitiva lá, e chegar e falar assim, na época da Revolução. E na hora da filmagem é o seguinte, e não é só você prestar, você tem que prestar atenção na sua filmagem, obviamente, você tem que ter a composição perfeita, tem que saber, você chega assim, você chega num lugar, já sei exatamente qual o ângulo que você vai fazer, tem que saber já assim, ponto de fuga, tudo. Agora, você tem que prestar atenção também no seu repórter, você tem que proteger seu repórter, não deixar ele fazer bobagem, não deixar ele... Tem que prestar atenção no texto, em cada palavra dele, que tem gente que fica tão preocupado com as imagens, ficando olhando lá, que não quer não ver, você tem que olhar aqui, especialmente se for uma passagem, se o cara fala alguma coisa que às vezes não condiz, você fala: meu amigo, você falou isso aqui, não é melhor você fazer assim? Você não quer mandar o cara fazer diferente ou não, mas isso levanta. Quantas vezes eu já fiz isso e o repórter me agradece por lembrar a ele de algum detalhe. Então, E tem só que ficar lembrando, e só lembrando, Orlando, tem que lembrar o seguinte: o trabalho é da equipe, não é do repórter, não é do cinegrafista, é da equipe. O que ficar melhor para a equipe vai ser o melhor que o cara que está sentado na poltrona vai ver. não, e Né? você é o primeiro telespectador do seu repórter. Então você que está Exato, você vendo ali tem, você primeiro. tem que cuidar. Você tem que cuidar da imagem. Eu sempre primei em cuidar da imagem do meu repórter. Ele tem que aparecer bonito. Porque se eu fosse repórter, se eu fosse quando eu quero aparecer bonito. Quando eu tiro uma foto que eu não gosto, eu rasgo. Eu destruo, eu apago. Hoje em dia apago. Antigamente você rasgava. Hoje em dia apaga, porque hoje em dia não apaga. Mas eu quero aparecer bonito. Então, um cara que tem todo direito. Não é questão de vaidade, não. É questão de fazer a coisa correta. Você citou lá no começo da nossa conversa aqui que você teve professores, você teve amigos, não é? E todo bom profissional, ele, ele sempre deixa um herdeiro, um fruto do que ele aprendeu. Quantos herdeiros você deixou na Rede Globo de televisão? Quantos herdeiros da sua profissão, quantos colegas você confiou e acreditou neles? Quem que você deixa de herança para a televisão Amigo, até hoje? tem um tempo.
Olha, tem o seguinte, herança é o legado que eu deixei, quer dizer, que eu comecei a fazer é o seguinte, há anos atrás, já em Londres, quando eu comecei a trabalhar com a Sandra Passarinho, você não tinha assistente lá, então como é que eu fazia para fazer uma passagem mais desfocada, mais elaborada, mais com a câmera que a gente tinha? Eu eu criei o que era o seguinte, o assistente, eu pegava um tripézinho de luz, e o tripézinho ficava lá na frente e botava o repórter com uma certa distância para poder dar uma profundidade de foco e poder desfocar. Eu muita gente esse legado foi hoje em dia, o grupo de correspondentes internacionais, especificamente, e muita gente no Brasil, por isso não é à toa que as pessoas mencionam: "Ah, mestre, mestre", não é, porque eu quando eu cheguei lá, eu observei muito, quando eu cheguei no exterior, eu vi como é que trabalhava a BBC, como é que trabalhava a ABC, como é que trabalhava, então eu observava muito isso, então eu falei assim: "Não, eu tenho que ficar no nível desses caras daqui para frente", entendeu? Então eu todos os trabalhos do no início do Hélio Costa com o Fantástico e depois em seguida, então eu tinha que mostrar um nível de trabalho um pouquinho, e esse nível foi acompanhado pelos meus colegas, e tem vários colegas excelentes, vários profissionais excelentes hoje na empresa. Falamos dos herdeiros já, só que aí o diretor Hélio Costa, mais uma vez, me põe na pauta e ele falou assim: pergunta dos filhos repórteres cinematográficos de Orlando. Eu vou citar nomes que foram dados por ele, por Hélio Costa. Então tá, você precisa me falar quem foi e como foi Paulo Zero. Você precisa me falar de José Wilson, um mineirinho. O Paulo Zero era filho de embaixador e ele já fazia cinema em Nova York. Fazia cinema, estudava cinema, e ele queria entrar na televisão, queria a oportunidade da televisão. E o, o pai dele falou com ele: Costa, dá para você levar meu filho para lá para poder aprender alguma coisa, ele faz cinema. Aí ele foi para lá, o Hélio Costa falou assim: ah, pode sim. Aí mandou, botou na minha mão. O Paulo Zero foi meu assistente por um pouco tempo, mas ele logo depois surgiu uma vaga de cinegrafista, e ele já tinha noção de cinegrafista, e ele pegou comigo as manhas. Todas as manhas ele me acompanhou direitinho, todas as manhas, e ele foi ser o cinegrafista do Sérgio Montanello, em Washington. Ele foi cinegrafista um pouquinho em Nova York, e depois, logo, o Sérgio Montanello, que foi correspondente em Washington, ele era o cinegrafista do Sérgio Montanello lá em Você Washington. ainda está dando Viajaram, aula? Você ainda está foram, dando aliás, aula? tem uma, Você ainda está hã? dando aula? Eu moro aqui pertinho. Se você estiver dando aula, eu vou aí. Você não precisa, Que você isso, não mestre. precisa. Que isso, Você é mestre. daquele, você entra naquele grupo de quem é bom já nasce feio. Que isso, mestre. Não, não me emocione desse tanto. É. Nossa, agora você me pegou, Mas olha, rapaz. é um prazer receber você aqui. A hora que você quiser, vem aqui, dá um pulo aqui. A Eu viagem vou é um aí te pouquinho ver. longa. A Com viagem é um certeza. pouquinho longa, mas você vem aqui. Hoje em dia, especialmente a safra nova de profissionais, são de qualidade excelente, entendeu? Tem qualidade, iluminação muito detalhada. Antigamente era difícil você fazer luz, porque a luz era muito dura, você não tinha material para fazer, você tinha que inventar, tinha que você ser muito criativo para fazer uma luz um pouco melhor. Hoje em dia, não. Então o legado está aí. Eu hoje fico satisfeito quando eu vejo no ar, fico triste também quando eu vejo certas coisas mal feitas na televisão, especialmente na área de televisão local do Brasil existe, mas na área de rede, a qualidade é soberba, é impressionante. Eu fico feliz porque eu acho que eu contribuí, de certa forma, para um trabalho que foi sempre mantido como um padrão de qualidade internacional. Hoje em dia, os escritórios fizeram isso, e as redes, as, as, as centrais, como São Paulo, Rio, as grandes centros, também acompanharam essa aí, continuam nessa mesma linhagem e tentando fazer uma imagem cada vez melhor. Hoje em dia tem excelentes profissionais, especialmente na área de linha de frente, entendeu? Tem muita gente boa. Você sabe que muito bem, você que é cinegrafista também, já filmou, você sabe que dependendo da maneira que o cara pega na câmera, entendeu? Você sabe se o cara é bom ou não, entendeu? E teve um rapaz que veio de Santa Catarina, veio para lá fazer estágio na Globo, e foi ensaiar, sai com o Orlando Moreira para lá. Aí eu peguei, vi ele pegando na câmera e falou que não filmava lá.
Quando eu vi que o cara tinha jeito, o cara simplesmente era o Mário Ferreira, não sei se vocês conheceram o Mário Ferreira, mas eu falei: "Ó, pega minha câmera e faz essa matéria". Assim, eu não fazia isso para quase ninguém, mas eu senti que o cara e depois o cara foi correspondente no exterior, trabalhou no Globo Repórter, trabalhou, entendeu? Foi um cara que teve, você via que ele tinha condição de, mas isso foi no Brasil ainda, há muito tempo atrás. Queria ouvir de você sobre a importância desse espaço aqui, desse podcast, para a gente poder estar levando esse tipo de informação, essa conversa boa, essa conversa aberta. É muito importante, assim, você abrir isso aí, porque tem muita gente, não só que trabalhou na nossa época, que não sabe da dificuldade, não teve a felicidade que eu tive de trabalhar no exterior, entendeu? De estar viajando, estar fazendo. Teve, e são, embora sejam excelentes profissionais também, mas eles não tiveram essa oportunidade, não tiveram essa vivência, que cada viagem que você faz é mais uma vivência, é mais uma coisa, você percebe como é que o as pessoas moradoras daquele local, entendeu? Se isso, você aprende muito com isso, em perceber tudo isso. Então, eu acho que é muito importante, não só para você mostrar um pouquinho do que você não, porque todo mundo sabe Orlando Bloom, mas ninguém sabe disso, muita história que você está mostrando aí, muita gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Não sabe como aconteceu. É uma trajetória, entendeu, interessante que você está fazendo, o seu trabalho é muito importante, porque dá uma, se bem que hoje é mais fácil, hoje você pega hoje em dia as câmeras, você pega um iPhone, você faz cinema com iPhone, se souber, entendeu. Você antigamente não, aquela câmera você tinha que fazer, não tinha existia autofoco, você tinha que fazer o foco, e não podia fazer imagem fora de foco. Não existia esse negócio de fazer mais de fora de foco. Você aí não, entendeu? Aí você era conhecido rapidinho, entendeu? O cara fora de foco. Não, era muito o ciclo, hoje ainda não é tão maior, porque lógico, tem muitos negativos, mas antigamente era pequeno, então você sabia quem é quem, sabia quem fez aquilo e quem não fez. Mas antes de terminar, eu queria que você assistisse um vídeo de um colega seu, que está esperando aqui para falar com você. E não vou falar não, eu vou deixar ele falar. Fala Orlando Moreira, que privilégio! Estamos aqui na estrada, aqui em Matelândia, no oeste do Paraná, e eu quero mandar um grande abraço para você. Você é uma lenda, sou muito grato a você por ter me ensinado. Eu fui motorista, né, de você, depois teu assistente, e eu tive um grande privilégio. A minha primeira viagem internacional foi para Nova York, olha que luxo. E eu fui cobrir um mês de férias de você. Como eu aprendi, como eu aprendi. Você é muito importante para a nossa vida, a nossa profissão. Que você continue sendo essa bênção, esse profissional exemplar. E eu quero perguntar para você, Orlando, você não vai parar, não? Você parece que é o Highlander, não para nunca. Você é uma lenda para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que você continue sendo esse cara espetacular e que continue há muitos anos e caminhando, né? Que essas estradas sejam ainda de muito, muito trabalho, de muita experiência e que você não mude nunca. Esse caráter que você tem, isso é muito importante. Essa alegria, que Deus te abençoe. Olha, estou muito, muito feliz. Se eu sou tudo que eu fui, eu te agradeço por você me ajudou no início, tá bom? Você é uma bênção. Fica com Deus aí. Tchau. Obrigado, Daniel. Você, como falou, você foi meu motorista, foi motorista realmente, mas sempre interessado. E minha mãe falava uma coisa, eu respeito muitos, quem é aqueles que respeitam os pais. Minha mãe falava uma coisa muito que eu nunca esqueci. Meu filho, quem é bom já nasce feito. E você, Daniel Andrade, você já nasceu feito. Você nasceu com a vontade, você brilhou no jornalismo da TV Globo do Brasil. Você fez um nome, você é uma pessoa respeitada. Eu me sinto orgulhoso de ter tido você como assistente. E, entendeu? De você é essa pessoa. Além desse lado religioso seu, que eu admiro muito também, porque eu também tenho o meu lado religioso. Orlando, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por esse papo muito agradável, tá certo? É de grande valia todo o seu conhecimento, tudo que você falou aqui com a gente. Eu quero
terminar isso aqui falando o seguinte: devia haver um maior respeito e admiração para os repórteres cinematográficos, porque muitas dos louros que os grandes repórteres obtêm é em função de sacrifício do repórter cinematográfico, que está ali para... E muitas vezes ajuda muito, muitos repórteres cinematográficos ajudam muito o repórter, dão dica, não, isso aqui não, porque você não faz aquilo, mostra coisas, entendeu? Estão sempre ligados. Então, eles deveriam ser um pouquinho mais reconhecidos, eu acho, de um modo geral. Não fulano, ciclano, mas de um modo geral deveria existir um reconhecimento maior. Desculpe o você, é porque nós já estamos aqui. É você mesmo, não sou o senhor, não. Você, eu tenho idade, mas não sou velho. É uma pessoa experimentada na vida. Eu fiquei muito Isso. feliz de estar em contato com você durante todo esse tempo e aqui você tem mais que um colega de trabalho, você tem um amigo. Obrigado de Aqui verdade também. por suas Obrigado. Você palavras. também. Você, como eu te Ganhei falei, meu você é dia. guerreiro. Ganhei meu Você é dia quando guerreiro. você falou um pouco sobre a minha pessoa. Muito obrigado. Espero que Deus te abençoe sempre e para sempre, tá bom? Que bom Obrigado, que amigo. você viu o Instagram da empresa que eu trabalho e que gostou do que E está lá. adorei seu trabalho lá, adorei o trabalho do teu irmão, de todo, o conjunto todo, o trabalho seu de filmagem, de composição, você, entendeu? Dá para notar, entendeu? Quer dizer, para quem entende coisa, uma palavra, entendeu? É o suficiente. Então você vê, dá para ver que você tem noção, você sabe o que está fazendo. Muito obrigado, meu querido. Fica com Deus e a gente vai se encontrar. Lembrando que no nosso próximo episódio nós teremos aqui Daniel Andrade, um repórter cinematográfico que dedicou sua carreira ao esporte no Brasil. Ele acompanhou 10 Copas do Mundo e também 10 Olimpíadas. Nós teremos um pouco de emoção, um pouco de nostalgia. E Daniel Andrade segue tendo muito a nos ensinar.